Fala galerinha do GV, aqui é o professor Eduardo Barreto e na aula de hoje a gente vai fazer um pouco de exercícios sobre a Biologia 1 do livro 4. Na página 9 diz o seguinte, a primeira questão. Os componentes do sangue que têm a função de defesa do organismo e de coagulação são, respectivamente, muita atenção nesse respectivamente. Eu quero primeiro o cara que vai ser responsável por defender e depois quem vai ser responsável pela coagulação. Quem defende são os leucócitos e quem faz a coagulação são as plaquetas. Exercício 2. As hemácias ou glóbulos vermelhos têm vida média de apenas 120 dias no sangue circulante. Isso significa que essas células têm de ser constantemente produzidas. Letra A. Em qual local do organismo ocorre a produção das hemácias? No indivíduo adulto ocorre na medula óssea vermelha. Qual a principal substância presente nas hemácias? Hemoglobina, aquela proteínazinha de transporte. Que elemento da dieta é essencial para a sua formação? Ferro. C. Aponte uma situação que estimule o aumento da produção de hemácia. Bom, meus amores, para estimular o corpo humano a produzir mais hemácias, basta subir um pouco a altitude. Se a gente for comparar a quantidade de hemácias da gente aqui, brasileiros, que vivem ao nível do mar, em relação aos bolivianos que têm uma certa altitude, os bolivianos vão apresentar muito mais hemácias no sangue do que nós. Por quê, moçada? Porque lá o ar é rarefeito. Então, para compensar esse ar rarefeito, o corpo vai sofrer essa percepçãozinha, vai sofrer essa mudancinha de produzir mais hemácias do que o normal. 3. Em relação aos elementos figurados do sangue, associe aos leucócitos com as suas características ou funções. Aqui a gente tem o neutrófilo, eosinófilo, linfócito, basófilo. Aqui na lista a gente tem 1 neutrófilo, 2 eosinófilo, 3 linfócito, 4 basófilo. E aí vem a associação. Vamos lá em cima. Primeira afirmação. Constituem de 2 a 4% dos leucócitos e atuam defendendo o corpinho em relação às alergias. Quem faz isso? Quem faz isso é o eosinófilo. B. Leucócito com núcleo volumoso e formato irregular, encontrados em menor frequência no nosso sangue. É o basófilo. Letra C. Leucócitos encontrados com maior frequência no sangue, cerca de 60 a 70% do total. São mais ativos na fagocitose e seus grânulos ricos em enzimas digestivas. Quem é esse cara? Esse cara é um neutrófilo, é o cara mais abundante no nosso corpinho. E por último, a afirmação D, constituem de 20 a 30% dos leucócitos, sendo os principais células responsáveis pelo sistema imunitário. Quem faz isso? Linfócito. Belezinha? Show? Então, a respostinha certa, letra A. 4. O sangue é constituído por plasma e 3 tipos de elementos figurados. As hemácias que realizam tananã, os tananã, que fazem a defesa, e as plaquetas que atuam no processo de tananã. Para completar corretamente a frase lida, os espaços devem ser substituídos respectivamente por... Então vamos lá, moçada. As hemácias realizam transporte de oxigênio. Os leucócitos, que são os responsáveis pela defesa. E as plaquetas atuam na coagulação sanguínea. Então a resposta certa, letra E. 5. Um dos focos de estudos com células-tronco que tem recebido recursos nacionais é o da cardiopatia, ou seja, doenças cardíacas, decorrente da doença de Chagas. A doença de Chagas é a principal causa de cardiomiopatia na América Latina e calcula-se que existam 18 milhões de indivíduos afetados por essa doença no continente americano. As estratégias atuais de regeneração tecidual com o uso de células-tronco têm utilizado células provenientes, maior fonte desse tipo celular no organismo adulto. Assinale a alternativa que completa corretamente a lacuna deixada no texto anterior. Meus amores,
No indivíduo adulto, células-tronco são extremamente raras. Células-tronco são aquelas células que são pouco diferenciadas, que conseguem formar novas células de vários tipos, certo? No indivíduo adulto, a gente só vai encontrar células-tronco lá na medula óssea, certo? Então, a resposta certa, medula óssea. Exercício de casa, Rosinha. Vamos lá. Número 1. Analise as afirmações a seguir sobre um grupo de células pertencente ao tecido hematopoético. Primeira afirmação. São células que perdem o núcleo durante seu processo de diferenciação. Beleza. São células que permanecem na circulação por no máximo 120 dias. São células bicôncavas com uma grande área que permite a entrada de oxigênio. Moçada, a gente está falando das hemácias. Só que hemácia não tem aí na opção para marcar. Lembra que eu falei para vocês? Hemácia é a mesma coisa que eritrócito. Show de bola? Então, letra C é a resposta correta. 2. As células conhecidas por macrófago têm importante papel nos mecanismos de defesa do nosso corpo. Elas fagocitam bactérias, restos celulares e partículas que penetram em nosso corpo. Essas células são características do tecido conjuntivo. Não vamos nos esquecer que o tecido sanguíneo é um tipo de tecido conjuntivo. Terceira questão. Observe as 3 afirmações sobre o tecido hematopoético e o sangue. O tecido hematopoético possui como função a produção de células do sangue. Verdade. Os glóbulos vermelhos são produzidos na medula óssea e posteriormente passam para a corrente sanguínea. Verdade também. E terceiro, os anticorpos são produzidos pelas plaquetas? Com certeza não, meus amores. Então, a resposta certa, letra A. 4. A doação de sangue é um ato de solidariedade e pode salvar vidas de muitas pessoas. Sobre os componentes desse tecido, assinale a alternativa correta. Letra A. O oxigênio e os nutrientes, como glicose e aminoácidos, são transportados pelas hemácias. Não, meus amores. Somente o oxigênio é transportado pelas hemácias. B. O plasma sanguíneo é o componente extracelular em abundância, característica do tecido conjuntivo? Sim, eu sempre falei isso para vocês. O tecido conjuntivo ele consegue ter algumas especializações, como é o caso do tecido ósseo, onde a matriz extracelular foi calcificada. No caso do tecido cartilaginoso, a matriz foi substituída por cartilagem. No caso do sangue, o líquido extracelular é o plasma. 5. Uma das proteínas do plasma sanguíneo é o fibrinogênio, indispensável para o processo de coagulação sanguínea, meus amores. O fibrinogênio é extremamente importante na hora de fazer a cascata de coagulação. Se você não lembra disso, dá aquela ida lá na videoaula sobre cascatinha de coagulação, que é extremamente importante. 6. O sistema imune apresenta um tipo de célula que passa do vaso sanguíneo para o tecido conjuntivo, onde exercerá sua função de defesa. A célula e a passagem são respectivamente identificadas como leucócitos, que são as células de defesa, e diaptese. Maneirinho? 7. Um paciente deu entrada no pronto-socorro apresentando os seguintes sintomas: cansaço, dificuldade de respirar, sangramento nasal. O médico solicitou um hemograma ao paciente para definir um diagnóstico. Os resultados estão dispostos na tabela a seguir. Bom, note que esse cidadão está com um número um pouco abaixo de glóbulos vermelhos. E como ele chegou cansado, é por conta de uma falta de oxigênio circulando no nosso corpo, certo? Então esse cidadãozinho aí está cansado porque está com pouca hemácia no corpo. Então, vamos lá. Ó. O sangramento é devido à baixa quantidade de plaqueta que são responsáveis pela coagulação sanguínea. Vamos lá ver se ele está com baixa de plaqueta. Vamos ver. A plaqueta está baixa. Ó. O normal é 250 mil, ele chegou com 200. Então, a resposta certa, letra A. 8.
Uma das mais importantes propriedades do sangue é a sua capacidade de se coagular, o que evita sua perda excessiva quando o vaso é lesionado. Assim que o sangue começa a sair do vaso lesionado, na região do corte, o fibrinogênio vai se converter em fibrina e adere à parede dos vasos que retém os glóbulos sanguíneos. Show? E assim já consegue atrapalhar esse fluxo de sangue que vai sair. Nove. Pesquisadores da Universidade da Califórnia descobriram que os pulmões desempenham um papel muito complexo no corpo de mamíferos do que pensamos. Experimentos com ratos mostraram que esses órgãos produzem mais de 10 milhões de plaquetas por hora, o que equivale à maioria da circulação desses animais. De acordo com a pesquisa, um conjunto de células tronco sanguíneas residem no tecido pulmonar, fabricando esses fragmentos celulares. A capacidade de produzir esses elementos figurados do sangue faz com que os pulmões também tenham função de, letra A, sintetizar proteínas, defender o organismo, transportar oxigênio. Não, molecada, é fazer a coagulação sanguínea. Show? Se ele vai fazer plaqueta, ele vai estar envolvido ao processo de coagulação sanguínea. Aqui tem um resultadozinho de 4 amigas que foram viajar, fizeram um hemograma, e aqui a gente tem a Camila, a Paula, a Flávia e a Cecília. Note que a Camila tem um valor normal de hemácias, valor um pouco alto de leucócitos e valores ok de plaqueta. E aí tem o resultado para todo mundo. A amiga que terá mais problemas com altitude, segundo o hemograma, vai ser... Pô, moçada, lá na altitude, a gente tem uma certa dificuldade para respirar por conta do ar rarefeito, como eu havia dito. Então, o que a gente vai precisar lá na altitude? De bastante hemácia. A amiga que tem menos hemácia é a Paula. Então, a resposta certa, Paula. Vamos ao próximo exercício. Próximos exercícios, moçada, é lá no capítulo 13, na página... Vamos ver aqui embaixo. Página 20. Página 20. Vamos lá. As células especializadas patrulham nosso corpo circulando pelos vasos sanguíneos e linfáticos. Assim que percebe a presença de micro-organismos, essas células atravessam a parede dos vasos e invadem os tecidos, fagocitando esses micro-organismos que depois são digeridos pelos seus lisossomos. As células mencionadas são o neutrófilo e o macrófago, tá, moçada? Eles são os principais células aí que conseguem invadir os tecidos que estão ao redor, através da diapidese. Letra E. 2. Para o controle das infecções, o organismo humano tem mecanismos de defesa, assinale verdadeiro ou falso. Primeira afirmação. Nos linfonodos e no baço são produzidos macrófagos, que estimulam os linfócitos B a produzirem anticorpos no combate a patógenos. Moçada, não são nos linfonodos e no baço que produzem os macrófagos. Eles até podem estar lá para o amadurecimento, não para a sua produção. É produzido na medula óssea. Tudo bem? Segunda afirmação, o linfócito B transformam-se em plasmócitos, células produtoras de anticorpos, proteínas que se ligam especificamente a um determinado antígeno. Verdade. Quando o plasmócito está produzindo anticorpos, quando o linfócito B está produzindo anticorpos, a gente passa a chamar ele de plasmócito. Próxima afirmação. Contra patógenos extracelulares, como a maioria das bactérias, o organismo ativa seus linfócitos T. Não, meus amores, linfócito T atua principalmente contra parasitas intracelulares, como é o caso dos vírus. Próxima afirmação. As chamadas células de memória surgem da diferenciação de linfócitos B, perduram no organismo e podem desencadear uma resposta imune com mais rapidez. Verdade. E a última afirmação, linfócitos T podem adquirir a ação citotóxica e destruir células infectadas por vírus ou ainda células cancerosas, por exemplo. Verdade também.
3. Duas crianças foram levadas a um posto de saúde, uma delas para se prevenir contra a poliomielite e outra para o atendimento em virtude de uma picada de uma serpente peçonhenta. Indique o que deve ser aplicado em cada uma dessas crianças respectivamente. Olha aqui, respectivamente. Então vamos lá. Para prevenir da poliomielite, eu vou usar vacinossoro, eu vou usar vacina. E contra a picadinha de cobra, eu vou usar soro, porque contém anticorpos prontos para serem usados. Resposta certa, letra A. 4. Analise as preposições apresentadas sobre os processos de imunização. Primeiro, existem dois tipos de resposta imune: a humoral, relacionada aos anticorpos presentes no sangue e na linfa, e a celular, que é mediada pelos linfócitos T. Verdade? A segunda afirmação: o princípio de atuação da vacina difere do princípio do soro. As vacinas desencadeiam um mecanismo de imunização ativa e os soros desencadeiam um mecanismo de imunização passiva. Verdade? Na resposta imunitária secundária, o tempo para a produção de anticorpos é maior e a quantidade de anticorpos produzidos é menor. Pelo contrário, moçada, na secundária, a resposta ela é muito mais rápida e a produção de anticorpos é bem maior do que na resposta primária. Então, apenas a 1 e a 2 vão estar corretas, letra E. 5. Os médicos verificaram se os gânglios linfáticos estão inchados e doloridos para avaliar se o paciente apresenta algum processo infeccioso. O sistema imunitário, que atua no combate a infecções, é constituído por diferentes tipos de glóbulos vermelhos e pelos órgãos responsáveis pela produção e maturação desses glóbulos. Letra A. Explique como macrófagos, linfócitos T e linfócitos B atuam no sistema imunitário. Foi aquilo que eu falei para vocês. Macrófagos e linfócitos T capturam, matam o inimigo, apresenta para o B vai produzir células de memória e anticorpos. Explique que mecanismo induz a proliferação de linfócitos nos gânglios linfáticos. Simples, infestação, né? Infecção. Exercício de casa. Uma pessoa que estivesse a atividade dos plasmócitos seriamente comprometida teria problemas com a produção de anticorpos, né, moçada? Plasmócito é a célula responsável pelo linfócito B diferenciado que produz anticorpos. 2. Os linfócitos T estão diretamente relacionados à AIDS porque D. Podem ser destruídos pelos vírus, diminuindo por isso a defesa contra infecções. Foi aquilo que eu falei para vocês. O vírus da AIDS ele ataca os linfócitos T e acaba diminuindo o nosso sistema imune, deixando-nos cada vez mais fraquinho. Um organismo recebeu uma primeira dose de um antígeno X e, como resposta imune, produziu anticorpos específicos. Se após algum tempo for aplicada uma segunda dose do mesmo antígeno, espera que o organismo produza anticorpos mais rapidamente, uma vez que ele já foi exposto uma primeira vez, o linfócito T capturou, matou, apresentou para o B já produziu as suas células de memória. A Universidade de Melbourne analisou os efeitos ao longo prazo da remoção na infância das tonsilas faringianas e palatinas. O estudo mostrou que essas cirurgias, frequentes em todo o mundo, estão associadas a um aumento de doenças respiratórias infecciosas e alérgicas no decorrer da vida de quem passou pelo procedimento. Com as tonsilas palatinas, em particular, encolhem na idade adulta, presumia-se que estruturas como essas eram de pouca relevância. Atualmente, já se sabe que elas estão estrategicamente posicionadas no nariz e na garganta, respectivamente, em um arranjo conhecido como anel de Wader, desse cidadão aí, funcionando como uma primeira linha de defesa imunológica. Antigamente era comum fazer cirurgias para remover a tonsila, por conta do fato de que muitas crianças inflamam com muita frequência, então sofrem bastante com gargantinha inflamada e tal. Mas não se pode tirar a tonsila, principalmente a adenoide.
A respeito das estruturas mencionadas no texto, assinale verdadeiro ou falso. Primeira afirmação. As tonsilas, o apêndice secal e o baço são considerados órgãos linfóides primários constituintes do malte, tecido linfóide associado à mucosa. Não, moçada, o apêndice secal com certeza não. Segunda afirmação. Os linfócitos B e T8 citotóxicos saem da medula óssea vermelha e passam por um período de maturação nas tonsilas para se transformarem em células de memória e apresentarem antígenos aos linfócitos T4? Não, moçada, não. Quem faz isso é o contrário, o linfócito T que tem que apresentar para o B. A remoção das tonsilas diminui a produção de células que apresentam antígenos e aumenta a produção de células dendríticas, causando reações de autoimunes? Falso também. Nunca que uma tonsila vai fazer com que você desenvolva doenças autoimunes, tá? Plasmócitos são importantes agentes na imunidade humoral, participando ativamente da produção de anticorpos. Sim, plasmócito é o linfócito B que foi transformado, que está ali produzindo anticorpos naquela hora. Show de bola? E a última afirmação, uma importante função das tonsilas é suplementar o trabalho dos linfonodos drenantes e filtrar anticorpos que entram pela mucosa e contaminam a linfa e os tecidos. Anticorpos não, né, molecada? Anticorpos eu vou produzir. Seria antígeno. Próxima. 5. Vacinas contêm antígenos de agentes infecciosos que levam o indivíduo vacinado a apresentar uma resposta imunitária primária. Se após algum tempo o indivíduo contraiu agente infeccioso contra o qual foi imunizado, deverá apresentar uma resposta imunitária mais rápida e intensa que a primária, por conta das células de memória. A resposta certa, letra C. Em casos de acidentes causados por animais peçonhentos, como uma picada de cobra, deve-se usar soro contendo anticorpos específicos contra o veneno do animal que ocasionou o acidente. Vamos lá, meus amores. Se eu fui picado por uma jararaca, não adianta eu dar soro antiofídico da cascavel. O soro ele tem que ser específico com a espécie do animal. 7. No Brasil, as mulheres assalariadas têm assegurado o direito a uma licença de 120 dias, período durante o qual podem amamentar regularmente os seus filhos. No entanto, é recomendável que as empresas busquem meios de permitir que suas funcionárias estendam o período de licença. Isso porque, além do propósito efetivo e social, a amamentação é uma adaptação biológica importante para os mamíferos, em geral, já que ela... Letra E. Fornece ao filhote anticorpos maternos que fortalecem o sistema imune da criança. O leite materno, moçada, o original, sem ser esses leites de fórmula, lã, por aí assim, o leite materno mesmo, ele é muito importante não só pela questão nutricional da criança, mas pela questão de resistência ao sistema imune dessa criança, porque além de receber os nutrientes, ela recebe também uma carga de anticorpos que ajuda o corpo do bebê, o sistema imune do bebê, a se defender de infecções. 8. Vacina contra a dengue é recomendada pela OMS. Um comitê de especialistas da Organização Mundial de Saúde, OMS, recomendou nesta sexta-feira o uso de vacina contra a dengue, elaborada pela farmacêutica Sanofi Pasteur, nos estados onde o vírus é endêmico. A decisão foi feita com base em um parecer do Grupo Estratégico Consultivo de Especialistas da OMS, que se reuniu para discutir o assunto em Genebra. A vacina foi aprovada pela Anvisa em setembro e é a única registrada no mundo para combater a dengue. No texto anterior, a campanha recomendada pela OMS se baseia em tratamento por produção constituídos dos micro-organismos mortos ou enfraquecidos, que é justamente o que é a vacina. O que é a vacina? A vacina é eu pegar
o carinha ali, o vírus causador da doença, mato ele, eu deixo ele quase morto, bem enfraquecido mesmo, e injeto na pessoa. Uma das vertentes aí para a vacina do Covid é justamente isso, enfraquecer o vírus do Covid e infectar a pessoa. Por que, até onde a gente sabe, a pessoa só pode pegar Covid uma vez. Por quê? Porque uma vez pega o Covid, o nosso corpo vai eliminar esse vírus, vai apresentar para o B vai fazer células de memórias. Então, teoricamente, você só pega o Covid uma vez. Teoricamente. 9. A produção de vacina exige conhecimento técnico e controle de qualidade. Nessa produção, duas fases são importantes. A fase biológica, que identifica e faz as consultas dos micro-organismos causadores da doença, que serão posteriormente atenuados ou inativados. E a fase farmacêutica, que consiste na obtenção final do processo. Assim, considerando uma vacina contra a dengue, para que sua eficácia seja constatada, ela deverá, letra E, estimular nos seres humanos vacinados a produção de anticorpos específicos que atuam no processo de defesa do nosso corpo. E por último, 10. A bactéria causadora do tétano produz esporos que podem penetrar no corpo através de lesões na pele, liberando toxinas que atuam sobre os nervos motores, provocando fortes contrações musculares e ocasionando a morte por parada respiratória e cardíaca, se a pessoa não for tratada a tempo. Observe o gráfico A e B. Considere uma criança que sofreu um ferimento na perna quando brincava na terra. Identifique o procedimento mais seguro a ser adotado para evitar o tétano e o gráfico correspondente a esse procedimento. Bom, molecada, se ele está ali brincando na areia, o que eu vou dar nele? Eu vou dar soro ou vacina? Cara, eu vou ter que dar a ele soro, porque vacina demanda de muito tempo. Se eu for dar vacina para ele, eu vou perder aí uns 15, 20 dias para essa vacina fazer efeito. E pode ser que nesse período de tempo a criança venha a óbito. Então, o certo seria eu dar soro. E aí, qual dos dois gráficos vai representar melhor o soro? Representa melhor o soro, o gráfico 1. Uma vez que eu injeto o anticorpo pronto, o nível vai lá no altão, conforme os dias vão passando, essa taxa de anticorpo vai caindo, porque eu não estou produzindo esse anticorpo. Esse anticorpo está em mim devido ao tratamento com soro. Então a resposta certa vai ser letra D. Show de bola? Bom, meus amores, espero que vocês tenham curtido essa videoaula de correção. Na próxima videoaula, a gente vai fazer a correção do capítulo 14 da Biologia 1. Beijão, meus amores. Até a próxima.